Boa noite, queridos irmãos da PIB Nova Jerusalém. Chegamos ao segundo dia das nossas conferências sobre família com o tema Famílias Farol. Ontem ouvimos o pastor Dinar Barradas e hoje vamos ouvir o pastor Valdo Fonseca. Eu quero lembrá-lo que nós estamos em campanha, uma campanha que vai perdurar durante algum tempo, a campanha do Celeiro do Amor. Nós precisamos investir na vida do outro. Como falamos ontem, Deus tem trazido provisão às nossas casas, aos nossos lares, principalmente a sua casa, eu tenho certeza que não tem faltado, e quando nós sentimos alguma falta, Deus tem usado outros irmãos para nos ajudarem. Como fazemos isso? Você deve então transferir, depositar na conta da igreja e deve enviar o seu comprovante para o tesoureiro Ronaldo, e então ele vai poder contabilizar no Celeiro do Amor e nós poderemos então continuar ajudando pessoas da nossa igreja e da nossa comunidade. Isso é muito importante. Se você está assistindo nosso culto, é de outra igreja, você pode cooperar conosco. Ah, mas eu não sei quem é o Ronaldo, eu não conheço. Se você quiser transferir, então, e você não tem o nosso contato, você vai fazer uma transferência colocando no final do valor que você transferir 0,5 centavos. Então, se você quiser doar para o Celeiro do Amor R$100, você vai transferir R$100,05. Assim, nós poderemos identificar então que a sua oferta é para o Celeiro do Amor. Isso é para quem não nos conhece, queridos. Agora, você que é membro da igreja precisa mandar o comprovante e a informação para que nós possamos contabilizar. Nós esperamos que Deus abençoe sua casa com aquilo que você precisa, abençoe sua família com proteção, com o cuidado dele. Nós também queremos lembrá-los que amanhã nós estaremos em culto juntos, pela manhã 10 horas e à noite 18 horas. Estamos juntos com a Igreja Batista em Tauá. Em breve teremos novidade quanto aos nossos cultos também. Nós vamos, nesse momento, então, orar ao Senhor, pedir a sua bênção por nossas vidas, por nossas famílias, pelos enfermos. E nesse tempo, então, de intercessão pela família, eu quero convidar a Karina para estar orando nesse momento ao Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, queremos mais uma vez agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu amor por nós, Senhor. Pelo Teu amor, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, Senhor, que podemos ter, Senhor, de crescimento, Senhor, de conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, Senhor. Amém. Que as famílias da nossa igreja, Senhor, possam ser como farol, Senhor. Que possam iluminar, Senhor, de tal maneira que essa luz, Senhor, a Tua luz, Senhor, possa chegar a outros lares, Senhor. Amém. Que nossas vidas, Senhor, sejam, Senhor, como farol, Senhor, dentro, de repente, até da nossa casa também, Senhor. Sim. Se algum lar, Senhor, ainda não pertence todo a Ti, Senhor, que nesse tempo, Senhor, conversão possa chegar, Senhor, a alguns lares, Senhor, transformação possa chegar, Senhor, a algumas vidas também, Senhor, as nossas vidas também, Senhor. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, e pela Tua provisão, Senhor, aos nossos lares, Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, por aqueles que estão em paz, Senhor, e seguros, Senhor, em suas casas, Senhor. Mas também te pedimos, Senhor, por aqueles que precisam de um toque especial Teu, Senhor, da Tua mão protetora, Senhor, da Tua mão que cura, Senhor. Sim, que o Senhor possa, Senhor, de alguma forma, Senhor, tocar nessas pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor, estão necessitadas, Senhor, de uma cura, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que os enfermos da nossa igreja, Senhor, possam ser curados, Senhor, conforme a Tua vontade, Amém, Senhor. Que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, Senhor, em nossos lares, Senhor.
que estejamos atentos, Senhor, a essa vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e que estejamos prontos, Senhor, a atender, Senhor, esse teu chamado, Senhor, e essa tua vontade para nós, Senhor. Amém. Continua cuidando da gente, Senhor, continua nos protegendo, Senhor, sim. Continua provendo, Senhor, aquilo que nós necessitamos, Senhor, amém. E que os nossos lares, Senhor, também possam ser liberais, Senhor, para ajudar aqueles que precisam, Senhor. Senhor, nos colocamos, Senhor, à tua disposição mais uma vez, Senhor. Faça de nós, Senhor, o que o Senhor quiser, Senhor. Sim, sim. Usa as nossas vidas, Senhor, nesse tempo, Senhor, e em todo tempo, Senhor. Que a gente não se esqueça, Senhor, não perca, Senhor, a ti de vista, Senhor. Que a gente busque, Senhor, somente a tua vontade, Senhor. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor juntos agora. Tem uma canção que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E nós queremos declarar isso juntos, que nosso lar será abençoado, nossa descendência será abençoada, e nós devemos nos unir como família nesse tempo para buscar ao Senhor, através do culto doméstico, através do estudo da palavra, através de conversas, queridos. Nós precisamos conversar sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas. Filho, compartilhar com os pais suas dificuldades, seus desafios. Pais ouvirem com atenção e carinho e compartilharem também seus planos para a família. Que Deus abençoe sua família e que nesse tempo você declare, junto com a família do irmão Eurico, da Gabriela, da Bia e do Gabriel, que você e sua casa vão servir ao Senhor com alegria. Vamos louvar a Deus.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oi, igreja, tudo bem? Quero agradecer por todos aí que estão orando pela gente, pela Priscila, pela Júlia. Tá tudo bem com a gente, tudo bem com elas. A Priscila já tá indo pro 8º mês. Olha o barrigão aí. Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então a gente vai estar orando pelas famílias e pelos enfermos também, tá? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio, Pai, de te adorar, de te amar, Pai, com a nossa família, Pai, dentro das nossas casas, Pai, de te buscar mesmo dentro das nossas casas, Pai. Quero pedir agora em especial, Pai, pelas pessoas que não têm a salvação e encontram-se na nossa casa, na nossa família, Pai. Tantos pais, filhos, tios, irmãos, Pai, de pessoas que estão ouvindo agora, Pai. Eu quero te pedir por essas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Usa a nossa vida como testemunho, Pai. Que a nossa fé, Pai, não seja morta, mas seja regada de obras, meu Deus. Regada de amor. Que essas pessoas vejam em nós a santidade e honra, Pai, que nós temos a Ti. E elas reconheçam o Teu amor, Pai. Nos ensina a amar as pessoas como o Senhor nos ama, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Continuando, Pai, quero te pedir que o Senhor esteja cuidando, Pai, das pessoas que se apresentam enfermas, se apresentam doentes, Pai. Que o Senhor possa estar com Tuas santas mãos, Pai, dando conforto, dando tranquilidade, dando paz, que elas possam sentir em Ti, Pai, o conforto, Pai, e que o Senhor possa estar nos livrando, Pai, cuidando de cada um de nós, livrando de todo o mal, Pai, e impedindo, Pai, que algo possa acontecer conosco, Pai, que o Senhor possa estar nos cobrindo com Tuas santas mãos, Pai. Muito obrigado por tudo, pelo Teu cuidado conosco, e só temos a Te agradecer, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, igreja. Muitas saudades. Tchau. Amém. Queridos, nesta noite nós seremos ministrados através do pastor Valdo Fonseca. Pastor Valdo Fonseca é um pastor muito querido, querido meu, querido dos irmãos, são mais antigos. Na sua juventude esteve aqui com nossos irmãos, participou dos cultos, pregou na nossa igreja. E hoje ele está lá em Curitiba, na Segunda Igreja Batista de Curitiba. Foi pastor muitos anos aqui no Rio de Janeiro, gente conhecida demais e muito querida nossa. Mas antes, eu queria então pedir que você tivesse um papel, uma caneta, para que durante a mensagem você pudesse anotar suas dúvidas, para que no final deste culto, então, você possa esclarecê-las ou compartilhar alguma coisa que Deus falou ao seu coração, pois nós teremos um bate-papo, então, uma sala de bate-papo. Nós vamos orar agora pedindo que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Senhor, abençoa o teu servo, pastor Valdo, esta mensagem que ele preparou, Senhor, segundo a tua vontade, para que nós pudéssemos ser abençoados e recebêssemos esta palavra em nossa vida. Então, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, para que nós possamos crescer nesse momento, para que nós sejamos quebrantados, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, pastor Valdo. Meus queridos irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém, é uma alegria muito grande para mim estar com vocês. Essa igreja faz parte da minha história, meus irmãos. Eu, quando fui líder da Associação Rubi, presidente da Associação Rubi, naquela boa época de adolescentes e jovens, essa igreja foi muito importante. Essa igreja me ajudou muito. Essa igreja sempre me deu muito apoio. Sempre fui muito bem recebido aqui pelo pastor Otoniel, pela liderança da igreja, pelos jovens da igreja, pelos adolescentes.
sempre essa igreja foi uma bênção na minha vida. Aqui fiz muitos amigos. Então, é uma alegria muito grande para mim estar com vocês nesse momento. Pastor Anderson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua confiança. Meu desejo é que Deus continue abençoando cada vez mais o seu ministério nessa igreja. Meus irmãos, falar sobre família é algo fundamental, muito importante, porque não existe igreja forte se não tiver famílias fortes. E quando se fala em família farol, talvez a primeira coisa que vem na nossa mente para a família ser um farol, talvez venham as ideias de ser uma família que tenha vida devocional, e isso realmente é fundamental. Talvez venha a ideia de ter uma família que todos estão engajados na igreja, nos ministérios, servindo ao Senhor com alegria, não é? Mas às vezes nós esquecemos de algumas coisas que também são importantes na vida de uma família, de alguns aspectos do dia a dia de uma família, e acabamos não cuidando desses aspectos, né? E eu quero falar sobre um dos aspectos que eu considero muito importante na vida de uma família, fundamental na vida de uma família. Não só eu considero isso, mas todos os conselheiros familiares, as pessoas que trabalham com terapia de casais, os psicólogos, né? Todos consideram esse assunto muito importante na vida de uma família. Então eu vou refletir com vocês hoje sobre a importância da comunicação na família. E eu quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 19. E esse versículo diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, esse é um momento muito importante, onde nós vamos tratar aqui de assunto tão especial sobre família. Dá-nos a tua direção, a tua capacitação, a iluminação e a unção do teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus por essa igreja Batista Nova Jerusalém, tão querida, pelo pastor Anderson, pela liderança dessa igreja, pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, enfim, abençoe toda essa igreja, que ela continue sempre uma igreja firme, uma igreja constante e uma igreja relevante. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus criou a família para que ela fosse uma bênção para a humanidade. Esse é o propósito de Deus, que a família seja bênção. E a família tem sido bênção na história da humanidade. Vejam bem que quando Deus cria a família, ele tem objetivos e propósitos. E a família, ela é muito especial para Deus. Tanto é que na história da Bíblia, vocês verão como Deus, para cumprir os seus propósitos, usa a família. Inclusive, para ele trazer o seu filho ao mundo, usou uma família. Não é verdade? Então, a família, ela é algo muito especial na vida de um ser humano. E existe algo que é fundamental na vida de uma família. E Tiago vai falar sobre isso. Esse é o meu versículo preferido sobre comunicação na Bíblia. E a carta de Tiago, onde está inserido esse versículo, ela é dirigida aos judeus cristãos dispersos pelo mundo por causa da perseguição. E então, ela é uma carta de caráter universal, serviu para as comunidades cristãs e também serve para as nossas hoje. E uma das principais características é que a carta de Tiago, ela é uma carta prática. Ela nos desafia a uma fé prática. Alguém já disse que a carta de Tiago é um manifesto contra uma fé individualista, contra uma fé contemplativa. A carta de Tiago é para nos estimularmos, nos ensinarmos a uma fé, nos ensinar a uma fé não teórica, estática, mas uma fé dinâmica, uma fé prática. E dentre esses muitos ensinos que essa carta nos ensina, para que nós possamos exercer a fé na prática, a nossa fé
também precisa se manifestar pela maneira como nós nos comunicamos, pela maneira como nós exercemos a comunicação. Então presta bem atenção no que eu vou lhes dizer. Vocês já perceberam uma coisa? Que a primeira coisa que a gente percebe quando um casal não vai bem, quando um relacionamento pai e mãe, pai com os filhos não vai bem, a primeira coisa que a gente percebe é a maneira, a forma como essa família começa a se comunicar. Então, pela maneira como a família se comunica, você já começa a perceber que alguma coisa está acontecendo ali, ou não. Eu costumo dizer, eu gosto do exemplo de Ana e Elcana, que todo ano eles iam lá prestar a sua adoração no templo, e Ana voltava ano após ano, Ana voltava do mesmo jeito que chegava. Mas teve um momento que o seu marido resolveu conversar com ela. Ele disse, olha, o que está passando com você? Eu não sou um marido tão carinhoso com você, eu te amo tanto, Ana. Você é a mulher da minha vida, Ana. E começou a estimular um diálogo, conversou com ela, e ali, depois desse diálogo, Ana então vai buscar a ajuda de Deus. Então a comunicação, quando esse marido se comunica com essa mulher, é um marco na vida dela. Outro texto interessante na Bíblia, em Gênesis 12, é que Abraão, ele elogiou tanto a beleza de Sara. Sara, você é linda, Sara, você é muito bonita, e essas pessoas aí vão querer me roubar de você, vão me matar para ficar com você como mulher deles. Então Sara topou dizer que era irmã. É o poder da comunicação. Quando ela aceita isso, está revelando o poder da comunicação. Meus irmãos, a comunicação faz toda a diferença. Então nós estamos vivendo um tempo atípico. Esse tempo de isolamento social com essa pandemia da Covid-19, nós estamos vivendo um tempo atípico. E é fundamental nesse momento uma boa comunicação na família, né? E aí nós podemos perceber que tudo numa família se dá por comunicação. Tudo, qualquer coisa. Uma vez eu cheguei para num congresso de família e pedi que alguém dissesse assim para mim, eu quero que você escreva aí uma coisa numa vida de uma família que não se dá por comunicação. E dei um tempo. E ninguém conseguiu levantar nenhuma questão, porque tudo numa família se dá por comunicação. A comunicação, meus irmãos, ela tem que ser tratada com muito carinho, porque ela pode destruir e construir. Uma comunicação pode ser destrutiva. A comunicação verbal e a não verbal, uma é tão importante quanto a outra. Quando surgem problemas num conflito conjugal, a primeira área afetada, como eu falei, é a da comunicação. Eu passei também a me preocupar um pouco mais com esse assunto neste momento não, de creio que há 3 anos atrás, eu ouvindo uma das rádios de notícia, então uma pessoa que é especialista em aconselhamento conjugal, uma terapeuta, ela estava ali dando uma entrevista e ela relatou uma pesquisa realizada com pessoas com mais de 50 anos. Por que fizeram essa pesquisa? Com mais de 50 não, com mais de 60 anos. Por que fizeram essa pesquisa? Fizeram essa pesquisa porque os conselheiros conjugais, os terapeutas, de um tempo para cá, estão assustados com a quantidade de pessoas que estão se divorciando na terceira idade. Não era uma coisa tão comum. E crescendo, hoje tem muitas pessoas na terceira idade se divorciando. Então foram pesquisar qual era o principal motivo. Por quê? E aí, o que detectaram? Que o principal problema que estava levando as pessoas na terceira idade a se divorciarem era a comunicação. Uma comunicação inadequada.
por muitos motivos. Eu creio que um deles, dentre os muitos, é que tem muitos casais que eles passam a vida inteira só cuidando dos filhos, se comunicando com os filhos, fazendo tudo pelos filhos. E o casal esquece de fortalecer a comunicação entre um e outro, esquece de cuidar da comunicação do outro, e a comunicação ela tem que ir mudando à medida que vem as fases da vida. Ela tem que ir se aperfeiçoando, se adequando. E aí quando os filhos vão embora, que fica só o casal dentro de casa, esse casal não se preparou. Não estava com a comunicação adequada para aquele momento. Então a comunicação é muito importante, não é? Mas afinal de contas, o que é comunicação? Eu queria dar um tempinho, eu vou dar 15 segundos para você pensar aí no seu lugar, na sua casa. O que é comunicação? 15 segundos. Você pensar bem, o que é comunicação? O que você responderia para mim presencialmente? Então, comunicação, tem muita gente que acha que, quando eu faço essa pergunta, eu já recebi muitas respostas assim, a comunicação é falar com o outro, né? Comunicação é transmitir uma informação para alguém. Comunicação é fazer um gesto para alguém. Mas nós temos que entender o seguinte, comunicação é um processo, verbal ou não verbal, de transmitir uma informação a outra pessoa, de maneira que ela compreenda o que você está comunicando. Então tem que prestar bem atenção nesse detalhe, que comunicação é um processo. É um processo. Se é um processo, ele tem etapas, ele vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. E é um processo verbal ou não verbal. A comunicação verbal ou não verbal, elas têm a mesma força, elas têm o mesmo poder. E aí essa informação que você transmite a uma pessoa, mas presta bem atenção. Para haver comunicação, a outra pessoa tem que compreender aquilo que você transmitiu, não é? Então, feita essa introdução, meus irmãos, eu quero então ir agora para o texto de Tiago. E que ele começa dizendo assim: todo homem seja pronto para ouvir. Para ouvir. Por que ele não começou pelo falar? Por que ele não começou pelo sentimento, mas não começou por expressar sentimentos, mas pelo ouvir? Meus irmãos, ouvir é uma das maiores necessidades do ser humano. Uma das maiores necessidades. Então o ser humano, ele tem necessidade de ouvir e de ser ouvido. E é ouvindo que nós mostramos de forma mais adequada o quanto o outro é importante para nós. O quanto o outro tem valor. Você só ouve quem você dá valor. Eu te garanto que na sua família e na sua igreja, tem pessoas que quando elas falam, você presta mais atenção. Por quê? Porque aquela pessoa tem valor para você. Então, dentro de um relacionamento familiar, como é que as pessoas vão se sentir valorizadas? Quando elas são ouvidas. Lá no Salmo 116, versículo 2, o salmista diz assim: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, assim que inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei durante toda a minha vida. O salmista diz assim: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Eu amo ao Senhor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu amo ao Senhor, porque Ele me deu valor. Eu amo ao Senhor, porque Ele me deu atenção. Eu amo ao Senhor, porque o Senhor me fez sentir importante, alguém importante para Ele. Meus irmãos, a melhor forma de ouvir é dar apoio.
porque ninguém pode ser apoiado se não é ouvido. O que nós precisamos ter cuidado é para não sermos ouvintes que criam barreiras. Eu quero rapidamente aqui falar sobre alguns tipos de ouvintes que criam barreiras. Eu não sei se você que está me assistindo nessa mensagem, que tipo de ouvinte você é. Mas eu quero dar uma dica aqui para ajudar você a descobrir que tipo de ouvinte você é, que você pode ser um ouvinte que cria barreiras. Então, eu li um artigo em que a autora, na revista Livro Felizes no Casamento, é o título da revista que eu li, Felizes no Casamento. E então a autora mencionava alguns tipos de ouvintes que são problemáticos na comunicação, que criam barreiras. Então ela relata o seguinte: primeiro ouvinte que cria barreira é o ouvinte entediado. Qual é o ouvinte entediado? O ouvinte entediado é aquele que acha que já sabe o que o outro vai falar. Aí quando a esposa vem falar alguma coisa, ele diz assim: e lá vem ela com a mesma história de novo. Ele acha que ele já sabe o que ela vai falar. Quando vem o filho, lá vem o filho com a mesma história. Quando é o filho, lá vem o meu pai com o mesmo papo de novo. Mas sabe o que acontece? O acontece é que às vezes a pessoa tem algo novo a te dizer. A pessoa está precisando te dizer algo novo. Ela está precisando encontrar em você apoio, encorajamento. Mas quando o ouvinte é entediado, ele coloca a mente dele em ponto morto. E aí ele não consegue ouvir de fato aquilo que a pessoa quer comunicar. O outro ouvinte é o seletivo. O seletivo é aquele que só ouve aquilo que é do seu interesse. E rejeita aquilo que não é do seu interesse. Rejeita aquilo que não lhe agrada. Ou algo que lhe vai trazer maiores preocupações, não é? Dizem que uma mulher e uma senhora com a sua filha iam sempre ao culto de oração das mulheres da igreja. E elas estavam sempre lá sentadas no culto de oração, e quando davam oportunidade para pedir oração, aquela jovem, solteira, ela sempre falava assim: eu quero pedir aos irmãos que Deus mande um marido para mim. Toda reunião ela falava a mesma coisa, toda reunião. Aí um dia a mãe chegou e falou: minha filha, tá feio isso, minha filha. Que negócio é esse, minha filha? Você está muito egoísta, você não pede oração pela igreja, você não pede oração pela salvação dos perdidos, você não pede oração por mim, você só pede oração pedindo um marido. Que isso? Ela virou para a mãe e falou assim: mãe, então tá bom, eu não vou mais fazer isso. A partir de amanhã, a senhora vai ver que eu não vou mais fazer isso. Aí chegou o culto no outro dia, quando deram a palavra para ela fazer pedido, ela virou e falou assim: olha, eu quero pedir a vocês que Deus dê um genro para minha mãe. Então, meus irmãos, há pessoas que elas são seletivas, elas só pensam e só ouvem aquilo que é do interesse dela, não é? Então, o que acontece com esse ouvinte é que na hora de tomar uma decisão, ou ajudar o outro a tomar uma decisão, ele não conhece todos os fatos. Por quê? Porque ele só ouve o que é do interesse dele. Aí quando a família precisa tomar uma decisão, quando alguém da família, ele desconhece os fatos porque nunca ouviu aquilo que não era do seu interesse. O outro ouvinte que atrapalha é o defensivo. O que é o defensivo? É aquela pessoa que torce tudo que você diz, torce tudo que o outro fala e transforma tudo num ataque pessoal. Não é? Um caso que ilustra isso é aquele marido, que chega em casa, vai jantar e tal, e com a esposa, e lá a esposa preparou um jantar, eles sentaram, aí na hora que eles estão comendo, o marido diz assim: meu amor, eu acho que o sal está um pouquinho salgado. O sal não, o arroz. Eu acho que o arroz está um pouquinho salgado. Aí a mulher vira para eles e diz assim: ué, você está querendo dizer com isso que eu não sei cozinhar? Que a sua mãe cozinha melhor do que eu? Torce o que o outro fala
e transforma num ataque pessoal. Isso acontece com pai e filho, isso acontece com casal, isso acontece numa família quando ela é composta de ouvintes defensivos. O ouvinte, outro tipo de ouvinte, é o interruptor, é aquele que ao invés de prestar atenção no que você está falando, ele fica preparando argumentos para te contradizer. Então, ao invés de prestar atenção, dar sequência no assunto, não. Ele fica procurando argumentos para te contradizer. Isso não é bom na comunicação, você é um bom ouvinte, não é? Então, meus irmãos, também tem aquelas pessoas que quando você vai contar uma história para ela, já viu gente assim? Que quando você vai contar um fato com ela, ela vem com uma história ainda mais... Se é uma história dramática, se você chega para ela e conta uma história dramática, ela já vem com uma outra história mais dramática ainda. Ou seja, enquanto você estava falando, ela nem estava te ouvindo. Ela estava pensando numa outra coisa para te dizer. Ou seja, é um interruptor esse ouvinte, não é? O ouvinte, outro tipo de ouvinte que cria barreiras é o indiferente. Como é que é o ouvinte indiferente? O ouvinte indiferente, presta atenção, é aquele que não ouve sentimentos. Pastor, que isso? A gente ouve sentimentos? Ouve. Ouve. Só que sentimento a gente não ouve nem com esse ouvido, nem com esse aqui. O sentimento a gente ouve com o ouvido do coração. Nós temos 3 ouvidos pelo menos. Temos esse ouvido aqui, temos o ouvido do coração. Esse ouvido aqui do coração é esse que ouve sentimentos. Não é? É esse que ouve, é esse que percebe, que ouve aquilo que está por trás das palavras das pessoas. Aquele sentimento, aquela emoção. Muitas vezes, né, a pessoa, quando ela chega para você e diz assim, será que você precisa mesmo ir em tal lugar hoje? Talvez o que aquela pessoa está dizendo para você é assim, olha, eu estou precisando muito de você hoje. Eu estou precisando tanto da tua ajuda. A tua presença hoje é tão importante para mim. Mas o que é então, pastor? O que é um bom ouvinte? Então, um bom ouvinte é um ouvinte ativo. Qual é o ouvinte ativo? É aquele que escuta palavras, é aquele que escuta gestos, é aquele que escuta sentimentos, é aquele que dá atenção, é aquele que está pronto para ouvir, é aquele que não escuta não só palavras, como eu falei, é aquele que ouve com o ouvido do coração, é aquele que é compassivo para ouvir, é aquele que é benigno para ouvir. Deus quer que sejamos benignos. Sede uns para com os outros benignos. Então, o ouvinte assim é que Deus quer que nós sejamos dentro da nossa casa. A benignidade, disse certo autor o seguinte, a benignidade é um santo remédio que pode ser adquirido gratuitamente na farmácia do amor. Então, benignidade, ser um ouvinte benigno, ser um ouvinte manso, ser um ouvinte tolerante, não ser um ouvinte egoísta, melhor dizendo. Bom, então, falamos sobre o ouvir. É o passo fundamental na comunicação. Todos nós sejamos prontos para ouvir. O segundo passo na comunicação é tardio para falar. Para desenvolver uma boa comunicação em casa, na família, o que Tiago está nos ensinando? Sejam tardios para falar. O que é ser tardio para falar? É não falar? Não, não é isso. Ser tardio para falar, meus irmãos, é ter cuidado com os resultados daquilo que seus lábios dizem. Ter cuidado com isso. A capacidade de falar com cuidado. Não subestimar o poder das palavras num relacionamento. Palavras podem ser bênção, mas palavras também podem ser maldição. Falar demais e falar irrefletidamente, acabamos falando o que não deveríamos ter falado. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, nós fazemos papel de tolo. Eu uma vez estava falando num retiro de casais,
E aí uma pessoa que estava participando do retiro era um policial de uma cidade de São Paulo, uma das cidades do estado de São Paulo. E aí estávamos falando sobre o cuidado no falar, sobre palavra pode ser bênção, mas também pode ser maldição. Ele contou a história de um homem na cidade que, de tantas palavras malditas que ele ouviu, ele acabou ficando um pouco perturbado. E esse homem, sabe o que acontecia? Todas as noites ele perambulava pelas noites da cidade e ele catava papel, catava material reciclável, e ele andava com uma carroça e de madeira. Ele vinha puxando a carroça e ele mandou fazer uma orelha igual de um burro, colocou numa orelha, colocou também na outra, mandou fazer um rabo igual um rabo de burro e colocou também aqui atrás, prendeu nas costas dele. E ele caminhava naquela cidade, ia naquelas madrugadas, puxando aquela carroça desse jeito. Aí esse policial que estava fazendo o retiro que eu estava pregando, chamou um dia e perguntou para ele: olha, eu vejo você perambulando aí na cidade assim, nunca te perguntei, por que você faz isso? Aí ele virou e falou assim: olha, eu passei a vida inteira ouvindo meu pai e minha mãe dizendo que eu era burro, que eu era um burro, meu irmão é que era inteligente, mas que eu era burro, eu resolvi assumir que eu sou burro mesmo. Meus irmãos, que coisa triste. As palavras podem trazer uma consequência terrível na vida de umas pessoas, na vida de uma pessoa, quando essa palavra não é pensada, refletida. Por isso que Tiago diz: sejam tardios para falar. Provérbios 10:19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10:19. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comece em sensatez e passa vergonha. Acaba sendo envergonhado pela sua precipitação no falar. Quem é precipitado no falar acaba passando vergonha. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado no que falamos. E eu quero, antes de ir para o próximo ponto, falar sobre uma coisa muito que eu considero importante também, é falar sobre evite ser tardio no falar, é evitar a comunicação perversa. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa forma de comunicar, até com os filhos, com a família dentro de casa, com a esposa, com o esposo, é uma comunicação muitas vezes perversa. Por quê? Porque é uma comunicação que humilha, que ridiculariza, que expõe, que dissimula, que envergonha o outro. Como eu fico triste quando eu ouço alguém chegar para o filho, na frente dos outros, assim: você não passa de um problema, você é um incapaz. Quando um marido diz dentro de casa: minha mãe é que sabia cozinhar. Quando um pai diz: seu irmão é que serve para isso, você não tem jeito. Quando alguém, eu já ouvi essa frase, inclusive, de alguém da igreja dizer para um filho o seguinte: eu queria que você fosse igual ao filho da irmã fulana, aquele sim é uma bênção. Você imagina quando um marido ouve uma mulher dizer assim: fulana é que é feliz, ela que tem um marido que sabe fazer tanta coisa dentro de casa. E você também é perverso quando você vai a alguma reunião, numa festa, e aí você volta, quando chega dentro do carro ou em casa, diz para sua mulher assim: você viu a mulher de fulano? Você percebeu como é que ela está com um corpinho, hein? Comunicação perversa. Há palavras, meus irmãos, que doem mais do que pancadas. Eu não estou querendo justificar que pancada que não é para ter pancada de jeito nenhum.
mas há palavras que doem mais do que as pancadas. Comunicação perversa é um tipo de não ser tardio para falar. Quem segue a orientação da palavra de Deus não vai ter uma comunicação perversa. E sabe o que acontece quando a comunicação fica perversa? Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O cerne do amor, marido e mulher, e o cerne do amor pai e filho, filho e pai, o cerne é a admiração. Quando você começa a desenvolver uma comunicação perversa, sabe o que acontece? Seus filhos, ou se você é filho, seus pais, ou se você é um casal, marido e mulher, vai perdendo a admiração. A admiração vai descendo na escala de valores, sabe o que acontece? O amor é destruído. O amor é destruído. Então, desenvolva uma comunicação positiva na sua casa. Seja tardio para falar, pense, cuide disso. Cuide dos resultados daquilo que seus lábios dizem. E por fim, Tiago está dizendo, seja tardio para se irar. Quando ele fala tardio para se irar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente deve expressar sentimentos de maneira adequada. Porque a ira é um sentimento. Tardio para se irar, ou seja, seja tardio para expressar sentimentos. Tenha cuidado da maneira como eles são expressos, como você os expressa. Assim, o sentimento, como a ira, expressada ou canalizada de forma inadequada, pode conduzir ao pecado e às suas sérias consequências. Então, cuidado para expressar sentimentos. Cuidado. Sabe o que acontece quando a gente fala aqui especificamente da ira ou de um sentimento negativo? Então a ira é um sentimento negativo e quando você não tem cuidado para expressar um sentimento negativo, o que acontece? Vem a mágoa. Então eu expresso a ira ou expresso um sentimento negativo, vem a mágoa. E com a mágoa, o que vem? Vem o ressentimento. E com o ressentimento, o que vem? O distanciamento. E com o distanciamento vem a separação. Então o processo eu chamo isso do plano estratégico do diabo. Só tem um jeito de uma família prosperar quando lida com sentimentos negativos. Quando um foi ferido pelo outro. Quando alguém expressou um sentimento de forma inadequada, quando alguém expressou um sentimento que gerou ira, que gerou mágoa, que gerou ressentimento, tem que buscar o perdão, praticar o perdão, porque o perdão é um problema sério, a falta de perdão é um problema sério na comunicação. E não existe relacionamento que não gere feridas. Todo relacionamento gera feridas. Relacionamento pai e filho, relacionamento marido e mulher, relacionamento pastor-ovelha, relacionamento colega de trabalho, seja onde houver relacionamento humano, vai haver feridas. Mas o que é que eu faço? Como é que eu expresso a minha ira? Como é que eu expresso a minha tristeza? Como é que eu expresso a minha dor? Como é que eu lido com essa minha dor, com essa minha tristeza, com essa minha ferida? O conselho de Tiago é: seja tardio para expressar isso. Pense bem como você vai lidar com isso. Pense bem como você vai expressar isso. Mas se está doendo, se isso que foi mal expressado está doendo, não tem outro caminho senão o perdão. E o perdão não é uma escolha. O perdão é um mandamento. A Bíblia manda que nós perdoemos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou.
Então, o perdão é um mandamento de Deus e é bênção para a nossa família. A definição que eu mais gosto de perdão é a definição do pastor Fábio Damasceno, que diz: perdão é decidir ficar com o prejuízo. Se você não decidir ficar com o prejuízo, jamais perdoará. Mas o perdão é fundamental numa comunicação. Então, meus irmãos, concluindo essa palavra, cuide da sua comunicação. Ela é muito importante. Cuide da comunicação da sua família. A família, para ser um farol, ela precisa cuidar da sua comunicação. E aí, a comunicação adequada vai fazer os relacionamentos serem harmônicos. A comunicação sendo adequada não vai criar raiz de amargura de jeito nenhum nessa família, mas vai criar um ambiente alegre, vai criar um ambiente fraterno, vai criar um ambiente de relacionamentos saudáveis, vai haver saúde emocional nessa família. Cuide da comunicação da sua família, sempre pronto para ouvir, pronto, ser um ouvinte ativo, mas tardio para falar, pensar bem no que vai falar, pensar bem no que vai dizer, e tardio para se irar, tardio para expressar sentimento. E se o sentimento está doendo, perdoe, porque o perdão é saúde para a sua vida e o perdão é saúde para a sua família. Eu quero concluir então, dizendo, então, pastor, então, como é que o senhor conclui tudo isso aí que o senhor falou sobre comunicação? Eu concluo dizendo assim: a comunicação total, construtiva e que ajuda o crescimento da família é aquela em que todos conseguem adequadamente ouvir o outro, compreendendo-o e entendendo-o, falar com sabedoria e sendo compreendido, e finalmente, com liberdade de expressar adequadamente os sentimentos uns com os outros. Amém? Deus abençoe cada família que está participando, cada família que está nos assistindo, e que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa ser o Senhor da sua família, que você possa deixar Deus assumir o comando da sua família, e Deus que nos socorre em tudo, e Deus que nos abastece em tudo que precisamos, Deus que tem misericórdia de nós, Ele é o Deus da comunicação. E esse Deus vai ajudar você, vai ajudar sua família a ter uma comunicação tão boa, tão adequada, que fará da sua família um farol para vocês e um farol para o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, queridos. Que palavra abençoada para a nossa vida. Muito obrigado, pastor Valdo, por esta palavra. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E agora, querido, no final do culto, nós teremos então um bate-papo com o pastor Valdo e nós vamos poder conversar um pouco. É importante que você tenha suas perguntas, suas questões e que você, assim que esse culto terminar, você entre na sala de bate-papo para que nós possamos ter esse momento especial, nos encontrarmos, nos vermos e termos um momento muito bom. Como você sabe, aquelas dicas. Na chegada você dá o seu oi, abra sua câmera, seu microfone, dá o seu alô e depois você então fecha o microfone e assista então o bate-papo, e quando você tiver uma dúvida, você vai então abrir o microfone e participar. Que seja um tempo especial para todos nós. Te vejo daqui a pouco. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.